um só poder sobre a cabeça de todo homem que busca receber poder para o exercício do justo e justiça. A medida do homem, a medida da democracia, a medida da tirania, a medida da ditadura, a medida do dono da mentira, a mentira e a mentira só pode ser considerada no homem, numa teoria. E no homem, segundo a sua boca fala, e segundo o exercício os seus atos testifica se é coerente ou se é mentiroso. Ou seja, palavras graciosas não dizem que a boca daquele que fala o faz em amizade. Dizem os profetas, e todo o pensar de um bom pensador, daqueles que buscam compreender o porquê que os homens agem de maneira tão perversa e tão maldosa, e a resposta será é que a inclinação natural é tomar por valor aquilo que os olhos expressam. Assim todos quererão ter, como nas palavras de um Lula, o que ele buscou, o que ele faz, o que ele declara, o que ele realiza, tudo em falsidade, sem a mínima credibilidade. Lembramos que ele sustenta, através dos senadores do Nordeste e de senadores que ele mantém sob uma condição, diria, de suborno, em sustentar a figura do Moraes. Ou seja, o Moraes é a expressão do governo do Lula. São inseparáveis. Se assim compreendemos, vamos para as palavras do Espírito da Profecia. Lembrando que do Espírito da Profecia, tu vai dizer que o universo é polarizado. Ou seja, de um lado, você tem a mão esquerda e de outro a mão direita. Mas a consideração fundamental da vida diz uma só cabeça, sabe? E ela é que realiza o que faz a mão esquerda e a direita, de maneira não precisa nem pensar. Os juízos que realizam o pensar do realizar, as mãos o farão, de maneira conjugada. Agora imagine se tivesse a cabeça de fazer com que a mão esquerda lhe respondesse de maneira que ele deseja. Mas também a direita. Não pode haver deformidade. Ou seja, do meu pensar, as mãos, as duas realizarão. Considere, do Espírito da Profecia, que então existe aquele que é o justo, aquele que verdadeiramente o faz, por alto juízo ao bem daqueles que lhes são sujeitos. Ora, mas o perverso não o fará. Usará do dolo da sua mentira. E é este o espírito da iniquidade. Então, vamos compreender. Na inclinação hoje em que o mundo caminha a um nível mundial, internacional, estão nas últimas declarações do Elon Trump. E elas todas por fundamento da abertura da caixa de Pandora, da miséria, daqueles que se declaram juízes supremos, ou de líderes, na expressão de um Maduro. E quem do Lula,
continua querendo dar suporte. Assim como faz o Moraes para sustentar o mesmo dolo do Lula. E assim como faz o Lula em aliança para sustentar o dolo do Moraes. Ou seja, o dolo do Moraes já corrompeu o Supremo. O dolo do Moraes já corrompeu o Judiciário. Mas o dolo é do Moraes? O dolo é do governo Lula. Ele é o perverso, ele é o iníquo. Ora, nas declarações do Trump, falei no vídeo anterior, vou procurar sintetizar, que ele ficou longo, a tese é, ele percebe que não tem como, de fato, garantias das suas fronteiras, quando dentro da própria fronteira, ou seja, no próprio Estado americano, na mesma conceituação internacional, da boca para fora, como o Lula faz. Ele tem paixão pela democracia e lá o dólar está manifesto como está aqui e como está lá na Europa. Isso é expresso pela boca do Macron. Eu tenho recordação do Macron apertando as mãos do Lula em Paris. Lula correu lá para receber a bênção do Macron. E aqui no Brasil, o Lula traz o Maduro para ser abençoado pelas mesmas bênçãos gerais. Separaria o Macron dessa ação? Não. Mas ele está num país que é democrático, teoricamente. O dono da mentira não fundamenta a democracia. Retornemos. Então, o porquê do Trump? Agora acabei de ler as questões que estão crescendo, as tensões do México com os Estados Unidos. Ou seja, o governo do México, não o mexicano. Quando eu falo do México, eu estou falando do povo em geral, do mexicano. Não estou falando, ao falar da América, não falo do americano, daquele que vive lá, e veio de diversas fontes. Eu falo daqueles que se alçaram como líderes ou como autoridades do Estado. Assim, o Estado americano, também o Estado mexicano, o Estado francês, o Estado que quiserem pautar. Então, todos eles, segundo a cabeça, do bom juízo ou deformada ou corrompida. Não tem outra expressão. Mas eu colocarei agora no meu juízo, do alto recebido, como superior e autoridade sobre a minha cabeça. Eu vou me agradar do Maduro? Por que me agradaria? Vou me agradar do Lula? Por que me agradaria dele? Vou me agradar do Moraes? Por quê? Me agradaria dele. Do Fux? Por quê? Se ele é um homem que põe talite e dá suporte ao governo que apoia a Hamas. Alcolumbre? Que direi, então? Então direi que os inimigos estão na própria casa. Essa é a questão. Não adianta. Estão manifestos nesses atos do Lula trazer o Maduro, e todos eles suportam esse governo. É um desgoverno, é um mentiroso, é um doloso, é um populista. E os outros apenas sobre prostrados, sobre as benesses que estão gozando. Nada mais que isso. Negam suas origens, negam suas tradições, negam seu Deus, negam o eterno, negam tudo. São infiéis, não são confiáveis. Está falando de democracia? Está falando de Estado, de direito? Está falando o quê? Do homem. Ele é o próprio estado da sua miséria. E que traduz essa miséria aos seus.
cidadãos que trabalham honestamente, buscando alimentar a sua casa de maneira honesta. Impõem os seus impostos. Têm o poder de determinar o que querem. Legislam. E no Congresso, tem lá os legisladores, como disse um apreciador. A maioria dos senadores de lá é que tem um vínculo com as relações de uma tradição que procede do norte, nordeste e centro. Há uma forma diferente de pensar do sul, do centro-sul. Não digo centro, do sul, que abrangeria toda a região que a partir de um ponto de Minas desce para cá. Os outros foram afetados. Talvez ficaram, de fato, as tensões da pretensão das divisões na época dos holandeses e dos conflitos gerados. Então, compreendamos. O inimigo, ele está dentro de casa. Como é que, de fato, eu vou me agradar de convidar o Lula para minha posse, se o meu pensar é exatamente vê-lo como meu inimigo? Como haverá acordo ou aliança do Trump da América com a Brasília do Moraes, por domínio de um triunvirato que já fiz menção, do Executivo, do Tribunal Superior e dos próprios cabeças das casas da legislatura. Podres. Qual é a confiabilidade? Trabalharão a favor de quem? Ou de quê? Mas alguém dirá, mas o Trump poderá puxar a sua sardinha a seu favor. Não haverá suporte. Toda a posição hoje das redes sociais vão ficar nelas, fortemente determinadas. É a fonte das manifestações do indivíduo, que não tem nada a responder publicamente, mas o faz, segundo os juízes em caráter eterno dado ao Filho do Homem. Ou não tem nada, é um miserável, vivendo às custas do quê? Sabendo que vai morrer, nem pensa, mas vai morrer. Vai morrer. Eu perguntaria, se agradaria se o Lula morresse? Eu digo uma evidência. Por que me agradaria que ele mantenha essa forma de corromper mais a juventude e aqueles que estão chegando, para que não tenhamos um futuro vindouro? E do Moraes, o que é que eu direi? Vou ficar sendo incoerente? Pergunta a respeito, talvez, também. Por que não pensam como Elon Musk ou como Trump no momento? É porque sabe o Elon Musk e o Trump que, de fato, a direção do governo só vai ter sentido verdadeiramente sobre aqueles que todos serão registrados, do que dizem e do que falam, e a sua postura justa ou de um enganador. Não tem outro lugar. Então, vamos estender nossa fronteira até a Groenlândia. Esse é o pensar. Então, vamos suportar ali essa relação com a China ou no Brasil, em que essa postura de quebra de uniformidade do pensar de um governo justo possa, de fato, prosseguir. É uma evidência.
que nas mãos de todo aquele que vai querer o domínio, o corrupto, onde tem um governo corrupto, é o alvo fácil. Enche ele de fantasias, dá benesses, arranja formas imaginárias de que se corresponde à vida que o homem pode esperar de melhor, mesmo que toda a humanidade seja conduzida à destruição. Então, o que eu farei é como diz o profeta. Estou na minha torre observando. E eu direi, o inimigo marcha, ameaça, mas eu direi, mesmo que o campo não germine o que foi plantado, nem que no curral, a ovelha, o boi, não tenhamos um resultado satisfatório, mesmo que a chuva nos agrida, mesmo que as ameaças de bomba continuem. Eu, porém, confiarei em um só Senhor. É justo, é compassivo. Nele, eu tenho segurança, eu tenho valor, eu tenho do seu Espírito, e do amoroso e extraordinário, e oferta participar da sua glória, como eu falar aqui, nesse momento. Me dá participar. Do que vai se gloriar o Lula, o Moraes, os maldosos? Eles são democratas. Não adianta declarar democracia, nem Estado de Direito, nada. Observa agora as palavras também na minha idade, do Ives Gandra, que não tem mais os cuidados com Moraes nem com o desgoverno Lula. Não pode mais na velhice. Então, ouço e vejo ele tirar e mostrar o seu escapulário. Eu conto na minha casa com constância. Eu fiz colégio marista desde o primeiro ano até o terceiro colegial. E tenho memórias graciosas do meu mestre já idoso em Curitiba. Eu vim de Santa Maria. Nessa graciosidade de um homem, me tratou como um pai, me dirigiu os valores. Não tem marca indelével na minha memória. Mas eu conto aos meus filhos, na minha casa, que na formação rígida do cumprimento da lei, sobre o peso da sentença do juiz soberano, embora amoroso, também usa de sua severidade aquele que se retém e se mantém no caminho da perversidade. Então, eu cheguei à idade de 11, 12, 13. O escapulário que eu recebera ainda pequeno, lá nos meus 5, 6, 7 anos, quase desde a hora que me batizaram. Antes que houvesse eu conhecimento das discussões se esse batismo será em imersão num rio, nas águas de um batistério, ou será por aspersão, assim como também perguntaram, o Paulo pergunta aos que vieram com o Pedro, a tradição judaica.
E o Pedro pergunta, e o Paulo questiona, mas como é que é? Você não conhece o batismo do Espírito? E não sabiam. Mas retorna a minha lembrança, a minha memória da minha infância. Estou com 12, 13, estou tomando banho no chuveiro, está lá o escapulário. Se eu vou brincar ali no rio, que lá chamam de Sanga, eu estava com o escapulário. Dormia com o escapulário. O escapulário era parte da minha confirmação. Não queria o risco de morrer e responder. Mas eu era uma criança, era um jovem. Como pensam agora os velhos? Aí está a visão que fica da memória fundamental. Ives Gandra tira do escapulário e desespera estar junto com a minha esposa, que foi antes de mim. O que dirá o Lula? Aonde ele encontrará aquelas mulheres dos colegas falecidas que eram amigos do sindicato e ele os traía? E a tantos traiu. Continua doloso, maldoso, corrompendo a juventude. Essa é a questão. Todo cúmplice pagará a conta. Que o Senhor tenha misericórdia. Como usou comigo, usou com Ives Gandra. E com outros irmãos extraordinários. O que importa agora é a consciência alcançada. Está muito além dos conceitos de fé, de discutir direito, juristas, ou questões jurídicas, ou discutir isso, ou discutir aquilo, porque tudo é vão. Se não houver a compreensão do justo juízo e da responsabilidade, e de fato compreender que estamos sob a condição de responsabilidade e por ela responderemos. Que o Senhor tenha misericórdia.